Para o texto sagrado, abra a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Como é do conhecimento dos irmãos, o pastor Marcelo, neste ano de 2023, está falando sobre as duas cartas de Paulo aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, versículo por versículo. Nós estamos ainda no capítulo 5 com o pastor Marcelo. Então eu vou aproveitar a deixa para já fazer um spoiler da segunda carta. Texto que o nosso pastor só deverá abordar no segundo semestre, porque o estudo vai até o mês de dezembro. Mas então hoje a gente abre uma janela lá na segunda carta, capítulo 5, verso 17, e vamos meditar juntos sobre o tema nova criação. E eu vou ler aqui na nova tradução internacional, a NVI, nova versão internacional, e os irmãos poderão acompanhar na sua própria tradução ou na sua plataforma móvel. Assim encontramos na palavra de Deus as expressões: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vou repetir. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja que estava em Corinto, portanto, homens e mulheres, assim como eu e você, nesta noite, assim se expressou: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que Deus abençoe a sua palavra e a aplique ao nosso coração nesta noite, amém? Assim, atentos à Escritura e com o coração aberto para o Espírito Santo do Senhor, somos apresentados ao tema nova criação. Querido, querida, eu e você estamos expressando a nossa edição 2023. Oxalá, na misericórdia de Deus, esta versão tenha vindo com alguns adicionais, com um upgrade, tenha vindo com algumas melhorias no nosso sistema operacional. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com um monte de coisa esquisita assim? Estou querendo dizer a você, meu irmão, minha irmã, que este ano, esperamos em Deus, sejamos crentes melhores do que a edição do ano passado, de 2022. Aquela edição já foi. E esta edição é a nossa edição mais nova, enquanto não chega 2024. E, portanto, por ser uma edição mais nova, esperamos que seja uma edição melhor. Que eu e você tenhamos conseguido melhorar, diminuir a quantidade de erros, aumentar a condição de acertos, multiplicar os nossos frutos para a glória de Deus e repartir a misericórdia, a compaixão e o amor entre os irmãos e entre aqueles que ainda não se tornaram irmãos, mas que precisam ouvir falar do amor de Deus. Paulo está escrevendo para crentes, como eu disse, e ele anuncia sem sombra de dúvida que se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é uma opção, não é uma possibilidade, não se trata de uma esperança futura, é algo presente, é algo real, é algo para hoje, é nova criação. Portanto, aquele que entregou a vida a Cristo, que comumente chamamos de novo convertido, isto é, que caminhava numa direção e após encontrar-se com Cristo, mudou de rumo, tomou um novo norte, caminha agora em direção aos céus, na companhia do Senhor. Esse novo convertido, aquele que aceitou a Cristo como seu Senhor, quer dizer, aquele que agora manda em sua vida. Esta criatura, este ser, criança, adolescente, jovem, adulto ou ancião, é nova criação, afirma o apóstolo Paulo. E poderíamos perguntar: como saber, pastor?
Existem algumas pessoas que são especialistas. Os jovens, muitas vezes, são especialistas em modelos de aparelhos telefônicos. Eles olham para o celular e já sabem qual é a marca, já sabem qual é o modelo. Há algumas pessoas com um pouco mais de idade que são especialistas em automóveis. Conhecem todos pelo nome. E alguns até são capazes de dizer o ano, só pelo olhar exterior do equipamento. Como saber se alguém é uma nova criação? Como enxergar em alguém que está ao nosso lado, que está dentro da nossa casa, que mora no nosso condomínio, se esta pessoa é uma nova criação? O apóstolo Paulo ensina que é uma nova criação se já está em Cristo Jesus. Repararam como ele começa o versículo, né? Portanto, se alguém está em Cristo. Como saber, como definir, como provar que somos nova criação de Deus para este ano de 2023? O apóstolo Paulo aponta a primeira pista: é preciso estar em Cristo. Estar em Cristo não é a mesma coisa que estar em algum lugar com alguém. Por exemplo, neste momento, eu estou aqui na companhia dos irmãos e das irmãs, bem como de todo aquele e toda aquela que nos acompanha através da transmissão pela internet. Ao final desta cerimônia, deste culto de louvor e adoração a Deus, tomaremos rumos diferentes e não mais estaremos uns com os outros. Estar em Cristo é permanecer constantemente na sua companhia. Estar em Cristo garante uma nova criação. E ao estarmos permanentemente na sua companhia, aonde vamos, Ele vai conosco. Ou se você preferir, onde Ele vai, nós vamos junto com Ele. Esta é uma boa pista, esta é uma boa indicação para saber se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, anda na sua companhia. É alguém que tem prazer em estar com Jesus. E por isso mesmo, caminha por lugares, caminha em direções onde certamente Cristo também caminharia. Aqui nós temos que prestar atenção em algo muito importante. Jesus, durante o seu ministério, ele caminhou em algumas direções que os judeus não caminhavam. Ele falou com algumas pessoas que os judeus não queriam papo. Ele se dirigiu até a certas regiões lá da terra de Israel, onde o judeu cortava um caminho, uma volta muito maior, só para não encontrar com aqueles meio-judeus samaritanos. Portanto, andar na companhia de Jesus não quer dizer andar só com pessoas que já são convertidas. Percebe? Jesus muitas vezes foi criticado porque ele foi falar com um publicano, porque ele foi falar com uma mulher samaritana. Não porque ele não tivesse amor pelo seu povo, o povo de Israel, mas porque ele amava a todos e queria que todos e todas se achegassem a ele. Andar na companhia de Jesus é sim caminhar em direção aos grupos marginalizados. Andar na companhia de Jesus é sim olhar por aqueles que sofrem, que padecem, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos orfanatos. Andar na companhia de Jesus, mais do que escolher o caminho em que vamos andar e pedir que Jesus nos acompanhe, é desejar conhecer a mente de Cristo a ponto de entender por que direção Ele está indo, para que possamos segui-lo, para que possamos imitá-lo e assim abençoar a muitos e muitos que ainda não o conhecem. Andar e estar em Cristo, não apenas andar na sua companhia, mas também passar a servi-lo. De nada adiantaria um servo, e a Bíblia chama de servo inútil,
aquele que só faz o que é mandado. Eu sei que você e eu pensamos que um servo que faz tudo o que a gente manda é um bom servo, mas isso aos olhos do mundo. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, um servo que só faz o que tem que fazer é um servo inútil. Deus espera que eu e você façamos mais do que aquilo que já sabemos que devemos fazer. Servir a Cristo é um sinal de que estamos em sua companhia. Fazer a vontade dele é um indicativo seguro de que nós estamos caminhando na direção correta. É mais um indicativo, somado à companhia, o serviço, o trabalho cristão, a disposição para usar os talentos e os dons que Deus mesmo tem nos concedido para o crescimento do seu reino e para o fortalecimento da sua obra. Estar em Cristo é aceitá-lo pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. Há um certo sentimento pragmático na geração humana que faz com que nós busquemos sempre levar algum tipo de vantagem, auferir algum tipo de ganho, receber algum tipo de recompensa. Jesus não deixou de apresentar este estímulo quando afirmou que não há ninguém que tenha deixado tudo para segui-lo, que não receba nesta vida 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. Você não vai encontrar nenhuma instituição financeira, você não vai encontrar nenhuma outra opção de investimento que ofereça tal rentabilidade, tal recompensa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não há ninguém que tenha abandonado, seja o que for ou quem quer que seja, para segui-lo, que fique no prejuízo, seja aqui, seja na eternidade. Por isso, querido, querida, este é um bom sinal de que alguém está em Cristo. Alguém que está em Cristo anda na sua companhia, alguém que está em Cristo procura servi-lo, alguém que está em Cristo é alguém que ama a Jesus pelo que Ele é. Apesar de todo o seu poder para nos conceder, como Ele tem concedido, aquilo que nos é necessário para que nada nos falte. Mas Ele de fato garante estar em nós, quando afirmou, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo diz àquela igreja que se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas antigas já passaram. Existem pessoas que são fascinadas por coisas antigas, e por isso mesmo são ávidas, em informações de escavações arqueológicas, costumam frequentar os museus e amam aquelas lojas de antiguidades. Mas o ser humano, embora aprecie conquistas que a humanidade desenvolveu e alcançou ao longo da sua história, a humanidade avança para o futuro. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, ou aqueles que nos acompanham pela transmissão da internet, gostaria de voltar aos tempos de 50 anos atrás, na minha infância, morando em Paú, Vila Velha, e toda noite faltava luz. E já era a prática que a família ia toda para a sala, porque aí usava uma vela só, e colocava a vela num lugar mais alto, e a gente ficava ali conversando, ouvindo história, aprendendo sobre a família, aprendendo sobre a Bíblia. E era tão bom, tão bom. Mas esse tempo não volta mais. Hoje a luz não falta, hoje quase que nos atrapalhou, não é? Mas é uma exceção, não é a regra geral. Tenho certeza que nenhum de nós gostaria de voltar a rachar lenha, ou buscar água no rio, porque essas coisas ficaram para trás. A humanidade caminha para a frente. O nosso estado tem um grupo de ex-alunos da Universidade Federal que estão desenvolvendo um veículo que vai decolar e pousar na vertical, como faz um helicóptero.
para transportar até 8 pessoas, e isso não é para daqui a 100 anos, não. É para daqui a 3 anos. Você e eu seremos transportados por um veículo que vai decolar e pousar na vertical e não terá piloto, será autônomo. Portanto, querido, querida, nós caminhamos para frente. O que Paulo está dizendo aqui, olha, as coisas antigas já passaram. Elas passam para a humanidade de um modo geral, passam para cada povo em sua história particular, mas também passam para mim e para você. Você conhece aquela expressão do apóstolo Paulo? Quando eu era menino, falava com o menino, discorria com o menino, pensava com o menino, agia com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. As coisas antigas passam. Então, na minha vida e na sua vida, Deus quer de mim e de você, neste ano de 2023, a melhor edição nossa, o nosso melhor, a nossa frutificação maior, o nosso empenho aumentado, o nosso esforço acelerado, porque há muita coisa a ser feita. E a prova disso é que a epidemia da Covid-19 não nos levou. Não é verdade? Quantas pessoas partiram nos últimos 3 anos ao longo do planeta? Mais de 2 milhões de pessoas, se contarmos só os Estados Unidos e o Brasil, que foram os 2 maiores atingidos por esta pandemia. Mas pegando no globo todo, não é? A quantidade é certamente muito maior. Mas Deus nos permitiu ficar, porque Ele ainda está trabalhando em nós e quer continuar trabalhando com a nossa cooperação. As coisas antigas já passaram, disse o apóstolo Paulo para aqueles crentes. O que é que os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho pensam de nós? Eles já sabem que nós somos pessoas que estão em Cristo, que andam com Jesus, que procuram servi-lo e que dão o seu melhor, acreditando que Deus nos deu o seu melhor quando nos deu o seu único Filho. Aqueles que olham para nós, percebem algo em nós que nos faz com que eles percebam alguma diferença. Quem sabe o nosso vocabulário, que foi lavado, que foi purificado, retiradas as palavras torpes do nosso linguajar. Quem sabe a nossa presença, que quando chega numa rodinha, onde a conversa não é uma conversa de alto nível, o assunto muda. A conversa toma um outro rumo, porque a nossa presença é uma presença abençoadora, porque nós somos sal, porque nós somos como luz em meio à escuridão. As coisas antigas já passaram, o Espírito Santo que habita em nós deve garantir essa diferença. Na verdade, Ele deseja garantir essa diferença. E só não faz quando nós não o permitimos. Se alguém está em Cristo, quer sempre que o Espírito Santo esteja no controle, no comando, na direção. E assim nós vamos nos tornando diferentes, de dentro para fora. E aqueles que estão na nossa convivência, percebem, notam, como se houvesse ali uma nítida distinção entre o antes e o depois de Cristo, como acontece na contagem do tempo cronológico. Perdoado por Jesus, eu e você nascemos de novo. Essa é a ideia da nova criação. Foi isso que Jesus explicou a Nicodemos naquela noite em que ele foi procurado. E explicou a Nicodemos que se não nascêssemos de novo, isto é, se não nos tornássemos novas criaturas, não teríamos como entrar no reino dos céus. É como um passaporte celestial. A marca do cristão, o Espírito Santo que em nós habita. E mediante esta marca, mediante esta garantia de uma nova vida, a cada dia progredindo, gradualmente, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, como nova criação, deixamos as coisas velhas para trás. O velho homem vai ficando para trás, as paixões do mundo vão ficando para trás.
você que conhecia a escalação do seu time de futebol preferido, agora conhece o nome dos 12 apóstolos. Você que antes conhecia a história da sua família de ponta a ponta, agora conhece a história do povo de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Você que aguardava boas notícias, como a diminuição da inflação, como a diminuição do analfabetismo, como a inclusão das pessoas com dificuldades, com carências, com debilidades poderem ser incluídas na sociedade, aceitas nas salas de aula, você agora também se anima e se encoraja ao ouvir falar do trabalho missionário que está crescendo ao redor do mundo, das pessoas que estão aceitando a Cristo como Salvador e estão tendo as suas vidas modificadas. Sim, as coisas velhas já passaram, as nossas preocupações não são mais prioritariamente as desta vida, porque as desta vida são passageiras, mas as nossas preocupações novas são espirituais, para aqui e para a eternidade, porque as questões espirituais são eternas. Diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Ao longo da história, muitas vezes algumas nações, ao conquistarem outras nações, se preocuparam em destruir totalmente a sua cultura. Por exemplo, o Império Grego tinha uma prática de impor a sua língua, que todos os dominados falassem a língua grega. Impôs também o seu panteão de deuses, que todos os povos dominados se prostrassem diante dos deuses gregos. Os assírios, outro império do passado, tinha a prática de tirar as pessoas do seu chão e levá-los para outro território mais distante, e assim embaralhar, misturar as pessoas, para que elas não se organizassem e não oferecessem resistência. Os romanos tinham uma outra prática, não obrigaram ninguém a falar latim, não impuseram o seu panteão romano, mas faziam questão de que os impostos fossem entregues com fidelidade. Isso quer dizer que muitas vezes, ao tirar algo de um povo, de uma nação conquistada, estes impérios tinham uma prática de substituir aquilo que tiravam. Tiravam o que não lhes era útil e colocavam sobre aquele povo dominado aquilo que lhe interessava, que atendia aos seus propósitos. Quando o apóstolo Paulo diz que as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas, o apóstolo Paulo está nos lembrando que o império em nós, agora, é o império do Espírito Santo. E o império do Espírito Santo em nós, ele quer remover aquilo que o velho homem apreciava, aquilo que trazia satisfação à vontade da carne, e substituir por aquilo que o Espírito se satisfaz, que engrandece a Deus, que honra e dignifica o povo de Deus nesta vida. Se as coisas velhas já passaram, não é simplesmente abrir um vazio em nossa vida, não é deixar um cenário de vácuo, de ausência de valores, de pensamentos, de sonhos. Não, pelo contrário. O apóstolo garante, se as coisas velhas já passaram, surgiram coisas novas. Existem coisas novas. Próximo domingo pela manhã, se Deus permitir, eu quero falar sobre esses sonhos e essas visões que nos movem como novas criaturas em Cristo Jesus. Você tem sonhado? Estou falando de pesadelo não, sonho mesmo, aquele dos bons, né? Você tem sonhado fazendo a vontade de Deus? Você tem sonhado ganhando o seu vizinho para Cristo? Você tem tido a visão de novos lugares recebendo a luz do Evangelho e as pessoas se amontoando, se acotovelando, querendo ouvir da boa nova de salvação? O que move a igreja são os sonhos e as visões do Espírito Santo de Deus,
que Ele quer implantar em nós, porque Ele está imperando, Ele está varrendo as coisas antigas, está fazendo surgir coisas novas. E essas coisas novas nos estimulam, nos animam, nos encorajam, nos entusiasmam. A vida cristã não pode ser uma vida macambúzia e sorumbática, como dizia o meu pai. Se você encontra um crente com aquele sorriso assim, em meia lua para baixo, tem alguma coisa errada. Não é possível. As coisas velhas já passaram, surgiram coisas novas. E essas coisas novas não são quaisquer coisas novas. A palavra evangelho significa boas novas, não é mesmo? Você se lembra o que os anjos disseram aos pastores nas campinas de Belém? Eis que vos trago novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Não sei você, eu gosto muito de dar boas notícias. E o cristão tem a melhor notícia para dar. Ela não fica ultrapassada, ela não fica envelhecida, com teias de aranha, arcaica. Não, ela é sempre atual, sempre preciosa e sempre muito boa. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não importa a idade, não importa a origem, não importa a condição. Se está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas são varridas pelo Espírito Santo de Deus, que impõe, substitui por coisas novas, espirituais, maravilhosas, eternas. Vale a pena viver este tempo de coisas novas debaixo do império do Espírito Santo de Deus. Eu e você fomos recriados. A Bíblia não fala de um retoque. A Bíblia não fala de uma recalchutagem. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um modelo novo. É um modelo que até então não existia, porque o que existia anteriormente era nascido da carne e do sangue. Mas o modelo novo é nascido da água e do Espírito. Não pode ser fruto da mera vontade humana, mas é resultado do amor de Deus derramado em nossos corações. Há um novo jeito de pensar, há um novo jeito de agir. Em vez de pensarmos em nós primeiro, pensamos em Deus primeiro. Buscai a Deus, todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com todas as suas forças. Este é o mais importante mandamento. Depois sou eu. Não. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Estava lá no texto de Deuteronômio. Mas Jesus mudou esse mandamento. Jesus fez uma modernização nesse mandamento, quando disse aos seus discípulos: amareis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o padrão ficou mais alto, o sarrafo foi elevado. A gente não pode mais amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Temos que amar o próximo como Cristo ama o próximo, o outro, aquele que Ele quer levar para o seu aprisco. Esse novo jeito de pensar, esse novo jeito de agir é acompanhado de uma liberdade. Não é da idade de vocês, mas quando eu era jovem, tinha uma propaganda na televisão que dizia que liberdade era uma calça velha, azul e desbotada. E olha que naquela época não tinha nada rasgado não, era tudo arrumadinho, com bainha feita e tudo, né? Mas a ideia que a propaganda buscava incutir é que ser livre era ter uma calça velha, azul e desbotada, que você podia usar do jeito que você quisesse e que só não usava quem não quisesse. O que não era verdade, porque elas eram muito caras. Então, a Bíblia, que é muito mais antiga do que essas calças de brim, jeans, ela diz que liberdade não é uma calça velha, azul e desbotada. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A humanidade, diante de uma afirmação dessa, certamente, como os próprios judeus indagaram a Cristo, vai interpor: nós somos livres. A escravidão no Brasil acabou com a Lei Áurea, segundo consta nos livros escolares, embora ainda hoje
há muita gente sendo liberta de serviços análogos à escravidão. Mas Jesus disse que não é isso o que conta, não é essa a sua missão. Porque Jesus afirmou com todas as letras que aquele e aquela que comete pecado é escravo do pecado, não faz o que quer, faz o que o pecado exige. Deixa-se dominar por esta condição de distanciamento de Deus, porque todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Como pecadores, todos os seres humanos não são livres, são escravos. Podem até não se sentirem, podem até mesmo não saberem, mas Jesus disse, simples e claramente, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, minha irmã, já somos livres? O pecado já não é mais quem manda na nossa vida? Conta-se a história, de alguém que, por ter uma vez escorregado numa casca de banana, e caído, e se machucado, toda vez que na rua, à frente, avistava, enxergava uma casca de banana, pensava, lá vou eu cair de novo. Deus permita que não seja assim com você e comigo, não é? Que, como novas criaturas, movidas pelo Espírito Santo de Deus, ao enxergarmos essas cascas de banana, essas armadilhas, esses tropeços que são colocados à nossa frente todos os dias, saibamos ultrapassá-los, contorná-los, superá-los com a ajuda do Senhor, que nos disse na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair quando em tentação. Livres por esse Cristo que morreu por nós, livres para poder escolher servir a Ele, somos então as coisas novas que estão surgindo no mundo, todos os dias, em todos os lugares, porque o Evangelho avança de coração em coração, de alma em alma, e assim o Senhor vai cumprindo o seu propósito até a volta do Senhor Jesus. Liberdade não é uma calça velha, liberdade é escolher ser servo de Jesus. O homem natural acharia essa proposta ridícula. Você está dizendo que eu sou escravo e liberdade é trocar de senhor. Deixar de ser escravo de Satanás e passar a ser escravo de Cristo, é isso? É exatamente isso. Jesus não chamou ninguém para ser senhor. Ele é o Senhor. Ele chamou homens e mulheres, quando disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para sentar num trono? Não. Para tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. E assim, cresceremos na sua presença. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E encontramos, não ainda iremos encontrar, já encontramos, aleluia, alívio para as nossas almas. Eu quero concluir dizendo a você, meu querido, minha querida, que diante dessas afirmações do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, sem precisar olhar para quem quer que seja, mas olhando para dentro de nós mesmos. Não quero que você responda para você e diante de Deus, quanto tempo você tem de convertido, quantos anos você tem de batismo, quantas décadas de aluno da escola dominical, mas eu gostaria que você e eu respondêssemos para Deus nesta noite, no íntimo do nosso coração, a seguinte pergunta: somos uma nova criação?